Pessoal, a gente agora vai dar continuidade, né, à nossa disciplina. A gente já estudou a notação assintótica, que a gente vai usar para representar a complexidade, e a gente viu alguns exemplos de como a gente calcula complexidade. Primeiro a gente viu, na verdade, o que a gente vai considerar como sendo complexidade, né? E a gente viu alguns exemplos de como a gente calcula essa complexidade de algoritmos, né? A gente definiu o que é para a gente complexidade de melhor caso, complexidade de pior caso e complexidade de caso médio. E a gente viu como é que a gente calcula essas complexidades. E nessa época a gente discutiu que para a gente seria mais interessante a complexidade de pior caso. Então, toda vez que a gente falar de complexidade, a gente vai automaticamente pensar na complexidade de pior caso. Agora a gente vai começar a caminhar um pouco, né, para a parte de projetos de algoritmos, né? Como eu tinha dito, a disciplina tem duas partes bem marcadas, né, bem definidas. Tem uma parte de análise, que a gente mais ou menos já cobriu, ou cobrimos 60% dela. E agora a gente vai passar por uma parte de desenvolvimento de algoritmos e desenvolvimento de algoritmos eficientes. Para justificar que os nossos métodos são eficientes, a gente vai usar a notação assintótica e as complexidades que a gente definiu anteriormente. A gente vai usar essas ferramentas para mostrar a eficiência dos nossos métodos, para mostrar a eficiência dos nossos algoritmos. Para fazer isso, tem um problema muito conhecido, né, e nessas duas aulas a gente vai trabalhar um pouco com esse problema, que é o problema de ordenação. Né? O que a gente vai fazer, na verdade, é meio que um esboço do que a gente vai tentar fazer no decorrer da disciplina. Né? Como assim? Eu vou usar o problema de ordenação, na verdade, para mostrar para você como a gente vai definir o problema, né, de uma maneira mais formal, como a gente vai, o que a gente vai construir nos algoritmos, como é que a gente vai verificar as complexidades, e às vezes a gente vai precisar fazer alguns estudos do problema, né? A gente vai precisar analisar algumas características do problema. Eu escolhi o problema de ordenação para meio que dar vou dizer assim, uma geral, né? Uma imagem geral do que a gente vai fazer na disciplina. Tá? Então, vamos lá. O que é o problema de ordenação? Né? Todo problema, né, ele vai ter uma entrada e uma saída. Né? A entrada pode ser qualquer conjunto de dados, né? É o que normalmente é a mesma entrada do seu algoritmo. Né? E essa entrada, esse conjunto de dados, é justamente aonde você vai colocar uma questão onde você vai tentar modificar, ou são os dados que você vai tentar modificar para atingir algum objetivo. Né? Essa normalmente é a sua entrada. A gente costuma também chamar isso de instância. Né? Então, quando eu falar instância de um problema, saiba que é uma entrada específica. Né? É um valor de entrada. Então, se o seu problema trabalha com vetor, é um vetor. Se ele trabalha com uma matriz, é uma matriz. Se ele tem uma árvore, é uma árvore. Se ele tem um vetor e uma matriz, é o par vetor e matriz. Né? É um conjunto de entrada, de dados de entrada. Isso para a gente é que é uma instância, ou normalmente um dado de entrada. Né? E todos os nossos problemas, eles também vão ter uma saída, né? Uma resposta. O que é considerado uma resposta válida? Né? O que é considerado uma resposta ok? Né? E veja, eu vou dizer que um algoritmo resolve um problema se para uma entrada ele te dá uma resposta certa. Né? Ele realmente faz o que você espera que o algoritmo faça, o que você espera que ele resolva o problema. Né? Então vamos lá, no problema de ordenação, o que é a nossa entrada? Né? A nossa entrada é um vetor de um tamanho qualquer, um tamanho n qualquer, ordenado ou não. Um vetor qualquer,
de números inteiros, A1, A2, A3, até AN. O que é a saída? Bem, a saída, a gente deseja determinar um arranjo, ou seja, uma permutação dos elementos de A, tal que, se um elemento está numa posição anterior a outro, esse elemento é menor do que o outro. Né? Ou seja, o A1 tem que ser menor do que o A2, tem que ser menor que o A3, menor que o A4 e assim por diante. Ou seja, o meu vetor tem que estar ordenado na ordem natural dos números inteiros. Né? Então, vamos lá. No problema de ordenação, a nossa entrada é um vetor e o que a gente quer fazer é determinar um arranjo, determinar uma sequência desses números que foram dados de entrada, tal que o meu vetor seja ordenado, tal que o meu vetor esteja ordenado. Né? Lembra, essas dessas definições, elas valem para qualquer problema. Né? Aqui eu estou dando o exemplo de um problema de ordenação, mas toda vez que eu falar numa entrada para um problema, são os dados de entrada desse problema. Uma instância são é o conjunto de dados de entrada. E a pergunta, a resposta, a saída, é o que você deseja fazer. E um algoritmo resolve um problema se, para dado entrada, ele te dá a resposta certa, te dá a resposta correta. Ou seja, um algoritmo que resolva, por exemplo, o problema de ordenação, ele tem que receber um vetor e tem que depois te devolver um vetor onde todos os elementos do vetor de entrada estão ordenados. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou apresentar para vocês dois algoritmos que resolvem o problema de ordenação. Muito provavelmente vocês conhecem os dois. Né? O primeiro algoritmo que eu vou apresentar é o algoritmo de bolha, ou bubble sort. Né? Normalmente, né, a partir de agora, como a gente vai tentar criar algoritmos para resolver problemas, a gente vai analisar a gente vai, lógico, analisar alguns casos e a gente vai ter algumas ferramentas, alguns frameworks para construir algoritmos. Né? E normalmente todos os nossos algoritmos eles têm uma intuição por trás deles, né? Eles têm alguma ideia, alguma criação, ele tem uma parte intuitiva por trás dele. Tem algum tipo de raciocínio. Eu vou tentar não só mostrar o algoritmo, como tentar explicar o raciocínio para a construção daquele algoritmo. Né? Então, vamos lá. O algoritmo de bolha, que é o primeiro exemplo que eu vou dar, qual é a ideia? A ideia é você criar uma bolha de ordenação. Né? Como assim? Primeiro, a gente vai determinar o maior elemento. Né? O maior elemento do seu vetor. E vamos colocar ele no final do vetor. Na última posição. Por quê? É a posição que ele tem que ocupar, né? Ele é o maior elemento de todo o seu vetor. Logo, ele deve estar no final do seu vetor, ele deve estar na última posição. O que a gente vai fazer depois? Bem, eu vou encontrar o segundo maior. O segundo maior tem que estar onde? Bem, ele tem que estar antes do último maior, né? Ele tem que estar na penúltima posição. Depois, bem, o terceiro maior. Por quê? Ele tem que estar na antepenúltima posição e assim por diante. Né? Então, por exemplo, se esse for o seu vetor de entrada, né? O seu vetor tem 5 posições e ele é o vetor que contém os elementos 6, 5, 3, 1 e 8. Se eu for usar a minha ordenação de bolha, né, eu vou tentar primeiro encontrar quem é o maior elemento do meu vetor. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou pegar os meus elementos de 2 em 2. Né? E aí eu vou sempre colocar o maior na segunda posição, se ele já não estiver lá. Por exemplo, aqui eu estou pegando, no começo do meu vetor, lógico, eu estou pegando o 6 e o 5. Bem, o 6 é maior do que 5, então eu vou trocar ele de lugar. Agora eu vou pegar a minha próxima casa, né? Minha próxima posição. Eu vou pegar agora o 6 e o 3, né? Que é o elemento que está na minha segunda posição e na terceira. O 6 ainda é maior que o 3, eu vou trocar ele de lugar de novo. Eu vou avançar novamente. Eu já verifiquei a primeira posição, a segunda eu vou verificar agora a terceira. Eu vou pegar a terceira com o meu próximo elemento, o 6
é maior do que 1, eu vou trocar ele de lugar. Depois eu vou verificar a minha quarta posição. O 8 é maior, não vou fazer nada. E veja que agora, depois dessa primeira passada, depois de eu percorrer todo o meu vetor, o 8, que é o maior elemento do meu vetor, está na última posição. Então, eu repito o processo. Eu começo na primeira posição do vetor e verifico se o vizinho dele é maior ou menor que ele. Aqui eu estou pegando o 5 e 3, e o 5 é maior do que 3, eu vou inverter ele de lugar. Vou verificar o 5 e 1, vou novamente invertê-los. Vou verificar o 5 e o 6. Não vou trocar. E agora o 6, que é o segundo maior, está na penúltima posição. E aí eu vou repetir o processo novamente. Eu inverto o 1 e o 3. O 5 é o meu último maior. Eu verifico o 1 e o 3 e eles estão na ordem correta. Certo? Ótimo. Essa ideia da bolha, ela já te dá também uma ideia de como é que você tem que implementar esse algoritmo, né? Como é que você tem que escrever esse algoritmo. Veja, é lógico que eu vou precisar de uma variável, né? Para marcar aonde é que eu estou na minha bolha, né? Qual é a casa, ou melhor, qual é o elemento que eu estou determinando, se é o maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior e assim por diante. E eu vou precisar de uma outra variável que percorra o vetor. Desse jeito, eu posso escrever o meu algoritmo de bolha, né, meu algoritmo do bubble sort, com dois laços. O primeiro laço, né, ele vai definir qual é a minha posição, né, qual é a posição que eu estou colocando, né, qual é a posição que eu estou armazenando, né, que é minha variável i. Né, ele sempre vai marcar o elemento final que eu tenho que colocar. Né? E o meu J, ele vai ficar percorrendo o meu vetor. Veja que nem sempre eu preciso ir até o final, né? Nem sempre eu preciso ir até o meu último elemento. Veja que quando você determina o primeiro maior, você só precisa ir até a quarta posição, quando você termina o segundo maior, só até a terceira. Por isso que a minha variável i aqui começa de 1, né? Porque, na verdade, eu não vou até o final, né? A minha variável i, ela está realmente contando o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Alguém pode dizer, professor, na verdade, o senhor não precisava ir até n, né? Basta ir até n-1, porque se o senhor encontrou o n-1 maior, bem, o cara que sobrou é o maior que está na posição n, né? Sim, é verdade, né? Eu não precisaria aqui ir até o n, né? Bastaria parar no n-1, porque, bem, se eu encontrei o cara que tem que ficar na posição 2, é lógico que quem sobrou está na posição 1. Né? Sim, isso é verdade. E esse algoritmo, né? Novamente, eu vou percorrer o meu vetor, né? Sempre marcando o elemento que vai ficar na minha última posição ou último maior que eu preciso encontrar. Né? Ótimo. Vamos lá. Esse algoritmo, para a gente, é o nosso algoritmo do bubble sort. Como é que eu vou calcular a complexidade dele? Bem, de várias maneiras, usando um pouco. Então, vamos calcular agora a complexidade desse algoritmo de bolha. Né? Bem, o nosso primeiro laço, a gente já tinha visto nas nossas aulas de complexidade, que aquilo vira um somatório. Né? Como é um para, vira um somatório bem simples, um somatório que está definido. Então, eu vou criar um para i de 1 até n, que são, né, os limites do meu laço. Do mesmo jeito, meu segundo laço também vira um para. Né? Esse é um para j de 2 até n menos i mais 1, que são os limites do meu laço também. E agora que a notação assintótica começa a ajudar um pouco a gente, porque, veja, qual é o pior caso desse meu algoritmo? Né? É quando o se for sempre realizado. Né? É quando eu sempre entrar no teste do meu se, eu sempre realizar a condição do meu se. Quantas vezes eu vou realizar essa condição, ou melhor, sempre que eu entrar aí, eu vou realizar essa minha condição e vou fazer essa troca dos meus elementos. Aí é onde a complexidade nos ajuda, né? De pior caso, a gente não precisa mais escrever aquela condição,
no somatório, né? Porque agora a gente pode assumir que isso vai ser sempre feito, porque a gente está olhando o pior caso. Do mesmo jeito, a gente não tem mais que se preocupar se isso são 2, 3, 4, 5 operações por causa da notação assintótica. Agora eu posso dizer, olha, todas essas operações que estão aí, essa troca, que acessa a posição do vetor e não sei o que, tudo isso é O de 1. Por quê? Veja, essas operações são um número finito de operações, né? Professor, pode ser 10, 12, 15? Pode. Desde que seja um número fixo, né? São 10 operações, são 12 operações, né? Eu não sei exatamente quantas, bem, até sei exatamente quantas são, mas normalmente, mesmo se você não souber exatamente quantas operações tem que realizar, basta você saber se é um número fixo ou não. Por exemplo, trocar dois elementos de um vetor de lugar é um número fixo de operações. Não depende de quais são os elementos do vetor. O que não é um número fixo de operações? Professor, trocar todos, encontrar o menor elemento de um vetor é um número, é O de 1, né? É um número fixo de operações? Não. Por quê? Depende do tamanho do vetor. Se o seu vetor tem 10 posições, você tem que olhar as 10 posições. Se ele tem 20, você tem que olhar 20. Se ele tem 30, tem que olhar 30. Né? Então, depende do tamanho do vetor. Aqui não, né? Aqui eu vou trocar duas posições. E eu sei que posições são essas. A posição J, menos 1 e a J. Se o vetor tiver 1000 posições, não me interessa. Interessa que eu vou trocar a J e a J menos 1. E eu sei que eu consigo fazer isso com um número fixo de operações. Eu sei que eu tenho que indexar uma variável, indexar outra e assim por diante. Então, isso para a gente é O de 1. Ótimo. Então, a nossa complexidade vai virar um somatório de variando de 1 até n e um somatório de J de 2 até n menos i mais 1, de O de 1. E esse somatório todo é O de n ao quadrado. Como é que você pode pensar, como é que o senhor adivinhou isso aí, né? O senhor tá roubando, o senhor tá criando, tá inventando essas coisas na sua cabeça, né? Não, né? Tem muitas maneiras de você fazer isso. Tem muitas maneiras de você resolver isso. A mais simples, né? A mais fácil, vamos dizer assim, né? Esse somatório de dentro, né? Ele vai até onde? Né? Vamos pensar um pouco. Ele começa de 2 e ele sempre vai até a n menos i, né? Para todo i de fora. Você podia completar esse somatório para ele ir até n, né? Você podia completar e depois subtrair, né? Se você completar, ele vai virar um somatório de j de 2 até n menos, né, a parte que você completou, que é exatamente um somatório que vai começar de 1 e vai até n, né? Ele vai pro primeiro i ele é 1, por quando i é igual a 2 ele é 1 e 2, quando i é igual a 3 é 1, 2 e 3, isso já pegou a ideia, né? Então vai virar um somatório, a primeira parte vai virar um somatório de 2 até n, e a segunda parte vai virar um somatório de 1 até i, né? Bem, o primeiro somatório, você sabe que é n2, o segundo somatório é só uma PA, e você sabe que é n ao quadrado sobre 2. Né? Se subtraindo os dois, isso dá n ao quadrado sobre 2 também. Tá? Mas tem outras maneiras de você fazer. Se você não quiser usar esse truque, você pode... Se você não quiser usar esse truque, né, você pode ver que esse somatório aí, né, na verdade, ele contém... Quando i é igual a 1, ele vai conter n menos 2 termos. Quando i for igual a 2, ele contém n menos 3. Quando i for igual a 4, ele contém n menos 5 e assim por diante. Então, na verdade, esse somatório de dentro, né, é o somatório de n menos 2 mais n menos 3, n menos 4, n menos 5 e assim por diante. Né? Isso para cada i de fora. Né? O que você também consegue, também é uma PA e você consegue fazer a mesma soma dando n ao quadrado. Certo? Ótimo. Então, o nosso algoritmo de bolha, a gente acabou de chegar na complexidade de O de n ao quadrado para ele. E aqui
Alguém pode perguntar, professor, por que você não usou θ? Boa pergunta. O θ estaria mais correto? Sim. Por que é que você não está usando o θ, então? Eu comentei com vocês no início do curso, né, que eu vou normalmente usar o O, porque é meio que uma convenção. Todo mundo utiliza a notação O para representar a complexidade de algoritmos. Não é que seja um limite superior absurdo, não. Nesse caso, eu poderia ter usado θ sem nenhum problema, né? Porque eu sei que isso é a mesma coisa, né? Essas coisas têm a mesma ordem de grandeza. Eu poderia, e talvez até devesse, ter usado θ. Eu não estou usando porque normalmente todo mundo, quando realiza essas análises, utiliza O, né? Por ser mais fácil, de ser demonstrado, por às vezes ser mais fácil do aluno compreender. Eu também vou manter esse padrão e vou sempre usar o O. Isso não quer dizer que esse limite seja ruim ou seja um limite absurdo, não. Como você pode ver, é o limite mais próximo que a gente consegue. Esse algoritmo é realmente O de n ao quadrado. Essa é realmente a melhor complexidade dele, né? Mas eu estou usando O só por uma questão de convenção. Tudo bem? Agora, um outro algoritmo de inserção, né, o algoritmo de inserção, de ordenação por inserção, ele também vai resolver o problema de ordenação, né? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai incluir os elementos de uma maneira ordenada. Mais ou menos como você faz quando está jogando baralho, né? Quando você está jogando baralho, seja o que você estiver jogando, normalmente a gente tem o costume de ordenar as cartas na nossa mão, né? E normalmente a gente faz isso meio que a gente coloca a menor carta e depois, não necessariamente a menor carta, mas você começa a posicionar as cartas na posição correta delas, né? Você, por exemplo, se você tiver um Ás, um 2 e um 3, se você tivesse com o 2 no início do seu baralho, né? Você colocaria o Ás na frente e o 3 depois, né? Então você vai meio que inserir os elementos, né, de maneira ordenada, como você faz com as cartas de um baralho. Por exemplo, vou pegar aquele mesmo vetor que eu dei de exemplo para o Bubble Sort. Se a gente for usar o Insertion Sort, vamos lá, a gente vai começar com uma casa, né, com uma carta, vamos dizer assim. Essa carta sozinha, é claro que ela está ordenada, só tem ela, né? Vamos lá, vamos pegar agora duas cartas, né? Ou pegar a próxima carta. O 5, ele teria que entrar onde? Ele teria que entrar antes ou depois do 6? Bem, ele teria que entrar antes. Então, eu vou colocar o 6 antes do 5. E agora está tudo ordenado, né? Como se as duas primeiras posições, as posições que estão em azul, fossem as minhas cartas que já estão ordenadas, né? Agora eu vou olhar a minha próxima carta. Ela teria que entrar onde? Bem, ela teria que entrar no começo, né? Então eu vou trocar ela de lugar com o 6 e vou trocar ela de lugar com o 5. E agora eu coloquei ela no começo, né? E agora está tudo ordenado. Eu vou olhar a minha próxima carta. Bem, ela tem que estar antes da 6, tem que estar antes da 5, tem que estar antes da 3. E agora está todo mundo ordenado. Eu vou olhar a minha última carta e ela está no lugar dela. Veja que, diferente da ordenação de bolha, a ordenação de bolha ela meio que constrói um vetor ordenado, né, partindo do maior elemento. Ela meio que vai colocando os elementos na sua posição, né? Aqui, nesse algoritmo de inserção, você vai inserindo os elementos na posição correta, né? O código do Insertion Sort é um pouco mais complicado, né? Veja que você tem, no fundo, você tem que ter duas variáveis, uma para manter aonde a sua... qual é o tamanho atual do seu vetor pré-ordenado, né, das cartas que já estão ordenadas, e uma outra variável para fazer justamente essa manipulação, para mover a carta que está sendo olhada agora, né, está sendo olhada agora nessa interação, para a sua posição correta, né? O meu J aqui faz exatamente esse papel, ele faz o papel de saber até onde a gente está ordenado, enquanto o meu I é o cara que realmente manipula
as suas cartas. É o cara que realmente vai caminhando, né, com a carta atual até a posição que ela tem que ocupar no seu vetor já ordenado. Do mesmo jeito que a gente fez, a gente pode calcular a complexidade desse algoritmo de inserção, né? A gente sabe que o para, de novo, é um somatório, e agora a notação assintótica vai de novo quebrar um galho para a gente. Lembra que quando a gente fazia complexidade do enquanto, a gente tinha um conjunto de restrições que a gente deveria respeitar, e a gente tinha que escrever algumas coisas? Pois é, agora a gente pode abandonar tudo isso. Por quê? A gente pode sempre assumir o pior caso. A gente vai sempre assumir que esse enquanto vai fazer a maior quantidade de operações que ele puder. Nesse caso aqui, o meu enquanto ele vai fazer as J operações que ele pode, né? Ele vai realizar as J operações que ele pode fazer, né? A quantidade de operações que ele ainda pode realizar. Então, enquanto o meu enquanto está realizando agora O de J operações, cada operação a gente vai dizer de novo que tem um custo de O de 1. Ah, professor, esse custo pode ser muito alto? Pode. Nesse algoritmo, inclusive, esse O de 1 que eu estou colocando aqui, deve ser alguma coisa como O de... acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais ou menos umas 13 operações que eu estou dizendo que é uma, né? Mas é um número fixo, tá tudo bem. Então, a nossa complexidade agora é esse somatório de O de J vezes O de 1. É um exercício da lista, mostrar que esse O de J vezes O de 1 é, na verdade, O de J. E agora o seu somatório de J de 2 até N de O de J é O de N ao quadrado, né? Uma maneira fácil de ver isso é só lembrar que essa é uma soma de uma PA, né? J, esse somatório é o somatório de 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, mais 7 até N. Isso dá N vezes N menos 1 sobre 2, o que é O de N ao quadrado. Né? Então, agora a gente viu dois algoritmos que têm uma complexidade quadrática. Né? De novo, aqui, essa é realmente a complexidade desse algoritmo, né? A complexidade exata, vamos dizer assim. Eu poderia ter usado um θ, não estou usando o θ por causa de convenção. Eu prefiro, eu e todo mundo, todo santo cientista da computação, prefere usar um O. Né? Agora veja, eu acabei de apresentar para vocês dois algoritmos, o Insertion Sort e o Bubble Sort, e a gente viu que a gente consegue calcular essa complexidade desses algoritmos de uma maneira bem mais rápida, né? Agora que a gente já sabe como é que funciona notação assintótica e agora que a gente já sabe como é que funciona a complexidade, né? Aqui eu usei o fato da gente estar trabalhando no pior caso para escrever esse enquanto como ou para resumir a complexidade desse enquanto com um O de J. Foi o mesmo truque que eu fiz anteriormente para resumir a minha complexidade, né? Para dizer que esse meu si no Bubble Sort sempre seria realizado. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse problema de ordenação, né? E a gente vai discutir um pouco mais sobre essas complexidades também, sobre os algoritmos quadráticos. Certo? Então, pessoal, eu vejo vocês na nossa próxima aula.